Inclusive, era isso que eu ia comentar contigo, porque a gente viu esse movimento na tarde de ontem, a Bolsa fechou aí pelo segundo pregão seguido em alta, né? A gente viu o movimento da terça, o movimento da quarta, e aí eu queria saber como que você viu esse movimento e se já hoje a gente tem essa projeção de mais otimismo do mercado aí, ou as coisas podem acabar mudando de tom. Vamos lá, vamos olhar. Eu ainda, Felipe, continuo com aquela minha visão de mercado indo buscar a região, podendo ir buscar a região dos 123 mil pontos. Tá? Já estou com outras projeções aqui na cabeça. Tá? Essa aqui é uma projeção do cenário de baixa para o dia de hoje. Acho que o pior cenário seria voltar ali para os 120 mil pontos. Exatamente aqui, 120.150 pontos. Tá? Acredito que isso vai ser um movimento mais travado, né? Um dia mais chato, caso a gente tenha essa movimentação de baixa acontecendo no dia de hoje. Tá? Eu estou bem mais crente de que a correção no intradiário ela vai ser mais travada, assim como foi a correção que se teve no dia de hoje. Então essa aqui é a minha, vamos assim dizer, a minha visão, né, do mercado de baixa no mercado de correção. Para o mercado de alta, Felipe, o que eu enxergo é continuar a tendência direcional. E aí eu tenho 3 níveis, na verdade, tá, para o mercado aqui no curtíssimo prazo. 122, 150, aquela região ali de 122, 150 pontos, 122 mil, depois 122, 720 e por fim 123 e 600. Nota que, de fato, né, a gente tem uma aceleração maior do mercado quando ele, se por um acaso ele vier a superar os 122 e 700, né? Na minha cabeça, Felipe, esse seria o final deste rally que iniciou, tá, aqui no dia 19 de agosto. Tá? Esse seria o final desse rally, seria o final dessa primeira resposta positiva. Tu mesmo me comentaste ontem, né, Guga? Poxa, eu tô vendo essa alta, mas sem aquele trigger que a gente vinha falando. Exatamente, é uma alta que está mostrando que o preço ele tinha um certo exagero na correção, se nós comparássemos com o que está acontecendo no resto do mundo, ou seja, de momento mesmo, né? E eu acredito que o mercado encontra nessas regiões que eu mostrei aqui para vocês, né, ela encontra esse equilíbrio. É interessante quando a gente tira o zoom, né, porque o que acontece? Eu peguei um pedaço do mercado para traçar para fazer as medições, né? Eu peguei um pedacinho do movimento do mercado e fiz as minhas projeções. A base de dados que eu peguei foi essa aqui, né? A base de dados que aconteceu ali entre o dia 24 e 25 de agosto. Tá? Então ela foi minha referência para as projeções, foi a correção do dia de ontem, certo? E nós olhamos aqui as projeções, tá? E olha que interessante, né? A minha primeira projeção que eu tenho dos preços, ela é o início, né, de um movimento de um fundo intermediário que nós tínhamos ali entre os dias 3 de agosto e o dia 11 de agosto. Tá? E a minha projeção maior, ó, que interessante, né? Ela é exatamente os topos que o mercado vinha enfrentando neste período. Né? Então tu pega um pedaço do comportamento do mercado e com esse pedaço do comportamento do mercado, com essa amostragem de dados, tu consegue tirar, né, as projeções e entender, né, de fato o que o preço pode fazer. E é interessante quando tu olha para trás, né, existe aí uma história, uma narrativa, em um contexto todo que a gente consegue interpretar e entender do mercado. Obviamente, né, superando essa região dos 123 mil ali e 600 pontos, aí sim, né, um otimismo volta com força. Maravilha. Ô Guga, eu queria repercutir contigo também, né? Porque você estava falando sobre essa questão da Bolsa, se vai mais para cima, se tem algum trigger, se tem algum gatilho. A gente vê muito também a Bolsa brasileira sendo impactada tanto com as questões internas ou também com as questões externas. E a gente está num cenário mais ou menos ali complexo, né? Porque a gente viu ontem uma discussão extensa sobre a questão da inflação. E a gente já começa a projetar o impacto disso nas empresas também, né? Se tiver algum tipo de racionamento, se tiver algum tipo de elevação nas tarifas. E aí a gente começa a olhar para o cenário externo, também a variante Delta, a Europa podendo barrar turistas americanos. Esse cenário um pouco mais complexo aí também acaba mexendo com o humor por aqui, né? Como é que você vê essa situação?
Sim, sim. Tá? De fato, a gente tem se a gente for parar para pensar, né, a gente está nesse movimento de retomada da economia. Né? Primeiro olhar para o tema da inflação. Então, existe um aumento muito forte de demanda de curto prazo e tu conseguir equalizar essa conta por parte das companhias, né, é complexo, de verdade. Né? É complexo. E isso, né, desencadeia esse movimento inflacionário. A gente vem conversando que o impacto sobre o início da elevação dos juros a gente vai começar a perceber 6 meses depois do início. Então, pelas minhas contas, setembro, outubro, que a gente vai começar, de fato, a perceber melhor, né, o impacto da elevação dos juros. Essa questão de crise hídrica, que vai impactar a questão de energia, poxa, é uma questão... é uma questão climática. Né? Em algum momento, em tese, em algum momento volta a chover. A questão é quando este momento volta e o problema que vai se deixar até isso, né, acontecer e essa conta voltar a se equalizar. Tá? Então, esse é o grande drama de curto prazo que a gente tem nessa percepção energética. Quando eu li, saiu há 2 meses atrás, né, um relatório muito interessante do Itaú que se chama Orange Book. E ali se falava, né, sobre essa questão da questão da crise energética. Né? E as empresas ali traziam um olhar de que as empresas já tinham a sua demanda contratada. Então, em tese, não impactaria as empresas. Né? Eu acho que a problemática seria mais nas empresas que consomem a energia em si. Né? Principalmente se tu olha para as empresas de bolsa. Aí tem o resto todo da economia, mas falando de empresas, né, listadas na bolsa em si, que tem o seu planejamento mais bem organizado, mais bem estruturado, então essas não seriam tão impactadas. Tá? Então tem que se pensar em relação a isso. Né? Claro, nós, pessoas físicas, né, na gôndola, na bomba, enfim, nós vamos ser impactados, né, por essa questão de elevação de preço. Acho que isso tá claro para todo mundo. Tá? Se eu for parar para pensar, né, na minha opinião, esse movimento ele é passageiro. Esse movimento ele não vai durar, ou essa inflação, né, ela não vai ficar por muito, muito tempo. Né? Eu acredito ainda que é passageiro. Mas, né, vamos ver aí quais serão as cenas dos próximos capítulos. Tá? Estrategicamente, na Bolsa, o que eu estou esperando de fato, né, uma correção novamente do mercado, mas sem realizar novas mínimas na Bolsa. Estou esperando essa correção. Acredito que isso vai vir com uma intensificação do tom negativo. Né? Acho que tem uma inflação, como falasse ontem, muita discussão em relação à inflação. Variante Delta, que as variantes não eram um problema, né? Ninguém estava dando mais bola, entre aspas, né, para as variantes, de uma hora para outra volta a ser um problema. Né? Então é muito interessante quando a gente escuta de algum analista ou alguém opinando que, poxa, não, já passou esse tema Covid não vai mais fazer preço nos mercados. Né? É interessante como volta a se ter, né, essa problemática nos mercados. Tá? E querendo ou não, a variante Delta, ela é um movimento desinflacionário, né, porque ela vai travar a retomada da economia. E aí fica mais complexo mesmo, porque aí a pergunta é, né, quando vai parar de se injetar liquidez na economia por parte dos bancos centrais? Já se tentou fazer isso em 2019, né, as bolsas tiveram uma correção ali significativa. Em algum momento vai ter que se fazer esse movimento. Provavelmente o nosso mercado vai corrigir. Tá? Provavelmente as bolsas vão corrigir quando esse movimento acontecer, porque vai estirar, né, um fluxo. E o dinheiro, apesar de ter bastante dinheiro no mundo, o dinheiro ele precisa ir para a economia real. Né? O dinheiro ainda está muito dentro dos mercados financeiros. Né? O dinheiro precisa deslocar mais para a economia real. E enquanto isso não acontecer, essa sensação de que, poxa, em qualquer momento as coisas podem desabar, porque tem muita coisa que está, né, parecendo que pô, se tu olha, acabou o Marco de mostrar, né, o comportamento do S&P 500.
Tem uma sensação, né, de que, poxa, estamos muito próximos de uma correção. Quando eu analiso aqui o S&P 500, poxa, eu estou lá no nível de expansão esticado. Né? Quando eu analiso o Brasil, não vejo assim. Mas, né, o investidor vai precisar, sim, aprender a se movimentar, aprender a surfar as tendências, aprender a pegar os movimentos, né, para que não fique à mercê de tanta complexidade. Né, me perguntou de problema complexo, acabei me estendendo um pouco mais, mas para o investidor não ficar à mercê de tanta complexidade que é tomar decisão no mercado financeiro. Né? E pode ter certeza, Felipe, o próximo grande movimento, seja ele de alta, seja ele de baixa, né, provavelmente vai ser startado por algo que a grande maioria das pessoas não está focada, não está olhando. Né? Geralmente é assim que acontece, né? Para não dizer quase sempre é assim que acontece. Uhum.